Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Um dia para mim muito especial, um dia de muita saudade, de muitas lembranças. Hoje, minha querida vovó Nazaré estaria completando 94 anos. Mas nos deixou agora em março de 2025, aos 93 aninhos, deixando muita saudade, muita lembrança. Para você, minha querida vovó, eu dedico o trabalho no dia de hoje e vou aqui, né, minha avó, levando a vida e tentando fazer aquilo que a senhora insistentemente me pedia, para ser forte, né? Tá difícil, mas estou tentando ser forte pela senhora. Tenho certeza que um dia vamos nos reencontrar, vamos estar juntinhas de novo, com a graça de Deus, vamos nos encontrar no céu, né, pessoal? E a você, meu amor, minha Nazarezinha, eu dedico esse trabalho do dia de hoje e força, né? Como ela sempre me pedia, com insistência, seja forte. Então é isso que eu estou tentando buscar ser forte, né, pessoal? E tudo aquilo que você representa para mim, meu amor, então hoje um beijo, festa no céu, que Deus possa estar realmente aí iluminando o dia, né? Tão especial como é o dia de hoje, que é o seu aniversário. Te amo, Nazarezinha, para você, esse é o meu trabalho. Vamos falar sobre a Argentina. As coisas não estão muito boas, não, lá para o presidente argentino Javier Milei. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, mas antes aí, rolou aí uns áudios aí, umas ameaças, as coisas estão pegando lá na Argentina, a giripoca está começando a piar lá, pessoal. Diz aqui o site do João pra gente, pessoal. Olha só, antes de contar o que aconteceu com o Milei, tá? Áudio vazado, denúncia de corrupção e esquema de propina. Pois é, pessoal, entenda aí as acusações contra a irmã de Javier Milei. Karina Milei é secretária-geral da presidência e ainda não se manifestou sobre o assunto. Gravações de áudios que estão sendo investigados pela Justiça mostram ex-aliados do presidente argentino acusando de corrupção na compra de medicamentos para a rede pública de saúde argentina, pessoal. O negócio está pegando, vamos lá. Um escândalo vem atingido a alta cúpula do governo da Argentina. Desde a semana passada, um áudio aí gravado por um ex-aliado do presidente Javier Milei, acusando de corrupção a irmã do presidente, Karina, vazou para a imprensa e agora está sendo investigada pela justiça, né, pessoal? É claro que tudo é supostamente, né? A justiça ainda está investigando, vazou um áudio não significa que é verídico, que é verdade, mas infelizmente tem aí, né, denúncias aí feitas contra a irmã do presidente, né? Braço direito do irmão, Karina Milei, e secretária-geral do presidente lá na Argentina, segundo a denúncia feita por Diego Spagnolo, ex-chefe da Agência Nacional para a Deficiência, demitido um dia antes da divulgação do caso, ele e o subsecretário de Gestão Institucional do Governo, Eduardo Yuri Menem, estariam cobrando propina de indústrias farmacêuticas para a compra de medicamentos para a rede pública. Estão roubando, você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim. Tenho todos os áudios de Karina, disse aí o Spagnolo em áudio, aí, fazendo ameaças, né, pessoal? A polêmica tem potencial de impactar a governabilidade de Milei, pessoal, e a popularidade. Já vou contar o que aconteceu com ele, né? O negócio ficou sério, hein? Porque expõe o presidente às 2 semanas das eleições para a província de Buenos Aires e a 2 meses das eleições legislativas na Argentina. O chefe do executivo pode sair enfraquecido caso as urnas reflitam a queda de aprovação do seu governo nas últimas semanas. E o que aconteceu lá, pessoal, mostra que a queda está muito grande, né, pessoal? Vamos lá. Vamos entender quais são as acusações feitas contra a Karina. Diego Spagnuolo afirma que havia uma rede de cobrança de propinas na Andis, com a exigência de até 8% sobre o faturamento das farmacêuticas para garantir contratos com o governo. O negócio renderia até 800 mil dólares mensais, cerca de 4,3 milhões de reais, pessoal. Segundo ele, Karina Milei recebia a maior fatia do faturamento, entre 3% e 4% do valor arrecadado. Eduardo Lula Menem é apontado como principal operador do esquema, com o apoio de empresários ligados à distribuidora suíço-argentina. Quando o escândalo começou? O caso veio à tona com o vazamento de áudios na quarta-feira passada, dia 20, provocando uma crise inesperada no governo Milei. A repercussão foi imediata, com a Justiça Argentina abrindo investigação e realizando buscas na sede da Andis e na empresa do suíço-argentina. Na quinta-feira, dia 21, Diego Spagnuolo foi demitido do seu cargo. A queixa foi apresentada por
Gregório Dalbon, Gregório Dalbon, um dos advogados de Cristina Kirchner, e ocorre no momento em que o Congresso acaba de anular o veto de Milei a uma lei que declarava emergência para pessoas com deficiência e fornecia mais financiamento para o setor. Ele fala em uma matriz de corrupção. Quem são os envolvidos aí na história, pessoal? Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da presidência, acusada de receber parte das propinas, ela tem uma influência fundamental na hora de decidir quem tem acesso ao presidente e quem não tem. Com poucas exceções, sempre o acompanha em suas viagens e aparições públicas. Eduardo Lully Menem, braço direito de Karina, é um dos principais agentes políticos do governo argentino. Ele é apontado como um dos principais líderes da suposta rede de corrupção. Diego Spagnuolo, ex-chefe da Andis, autor de áudios e agora investigado. É advogado e até quinta-feira era frequentador assíduo da Casa Rosada e confidente próximo de Milei. Emanuel e Jonathan Kovaliuk, empresários da Suíço-Argentina, empresa intermediária na venda de medicamentos ao Estado. Emanuel foi encontrado com 266 mil dólares em espécie e Jonathan está foragido. Daniel Gabrielini, diretor na Andis, também afastado, era o elo entre a agência e os irmãos Kovaliuk, que Spagnuolo o chama de criminoso. Em uma das gravações de áudios vazadas, me designaram um cara que cuida de tudo relacionado aos meus cofres. Como é que estão aí as investigações, pessoal? A Justiça Argentina realizou pelo menos 16 buscas na sexta-feira, dia 22. Nessa operação, foram apreendidas celulares, máquinas de contar dinheiro e centenas de milhares de dólares em espécies, 266 mil dólares, cerca de 1,5 milhão na cotação atual. 1,5 milhão de reais, né? Spagnuolo é um dos 5 réus até o momento no processo que investiga os supostos subornos, acusações de corrupção, administração fraudulenta e violações à ética pública. O juiz federal Sebastião Casanello, que está cuidando do caso, proibiu a saída dos investigados do país como medida cautelar. A veracidade dos áudios ainda não foi comprovada pela justiça. Então, tudo está na suposição, né, pessoal? Mas a imprensa está explorando aí o caso, né? 4 celulares apreendidos durante os mandatos de busca, incluindo o de Diego Spagnuolo, ex-chefe da Andis e autor dos áudios que deram origem ao caso, estão sendo analisados pela perícia e são considerados provas-chefes para confirmar ou refutar as acusações de corrupção, né, pessoal? O que o governo falou? Javier Milei ainda não se pronunciou diretamente sobre o caso. A saída de Spagnuolo foi anunciada por um porta-voz junto com a intervenção da Andis e a promessa de uma auditoria. Nesta segunda-feira, dia 25, a segunda-feira passada, ele demonstrou apoio à irmã e posou sorridente ao seu lado na primeira aparição pública após as denúncias, mas não falou diretamente das acusações, criticou o Congresso e a imprensa. O chefe de gabinete, Guilherme Francos, afirmou que o presidente está tranquilo e sugeriu que se trata de uma perseguição política em meio à campanha eleitoral. Martin Menem, presidente da Câmara dos Deputados e primo de Lula, defendeu os acusados. Põe as mãos no fogo por Lully Menem e Karina Milei, disse classificando os áudios como uma monumental operação política, pessoal. Deixa eu abrir aqui que subiu uma notificação que Milei parece que se manifestou a respeito do assunto, né, pessoal? Nós vamos, vou falar o que aconteceu com ele, mas como subiu aqui essa notificação, acho que é interessante a gente estar gravando aqui, né, pessoal? Vamos falar primeiro sobre o que aconteceu com ele e depois o pronunciamento sobre o que aconteceu, sobre a questão da corrupção, tá bom, pessoal? Vamos lá. Caso pode impactar Milei? Vamos lá, pessoal. O caso tem potencial de impactar Milei, aliados de Milei nas eleições legislativas de outubro, na disputa do governo da província da capital de Buenos Aires, que ocorre daqui a 2 semanas, né? Então, que caso pode impactar? Tem um potencial, né? O parlamento estuda abrir uma CPI para investigar as denúncias contra a irmã de Milei, o que aumentaria o desgaste político. Caso Karina seja considerada culpada, o presidente argentino perde potencial em seu braço direito e também arranha o discurso anticorrupção que o levou ao poder, avaliou o colunista de G1, Sandra Cohen, pessoal. Muito bem, depois desse escândalo todo aqui, que nós lemos aqui no G1, vamos aqui ao site do Infomoney e vamos contar o que aconteceu com Javier Milei, pessoal. Ele foi atacado com pedras e evacuado às pressas de carreata em Buenos Aires. Libertários acusaram militantes kirchneristas e ligados ao prefeito peronista Frederico Otemi
de organizar o ataque. O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser evacuado às pressas nesta quarta-feira, hoje dia 27, durante uma carreata em Lomas de Zamora, cidade ao sul de Buenos Aires, após os militares arremessarem pedras e garrafas contra a comitiva. O incidente, que eleva a atenção na reta final da campanha para as eleições legislativas, ocorre aí em meio aos desgastes políticos do governo com as denúncias de corrupção que atingem a irmã do presidente Javier Milei, como acabamos de falar, né, pessoal? Segundo relatos da imprensa local, o veículo em que Milei estava acompanhado de Karina, do deputado José Luiz Espert e de Sebastião Pareja, foi alvo de objetos arremessados no centro de Lomas de Zamora. A segurança presidencial ordenou a evacuação imediata e o grupo deixou a cena em um carro fechado, enquanto Espert se retirava em uma motocicleta. O candidato Maximiliano Bonaterco também estava presente e teria sido atingido por uma pedra. Bom, libertários acusaram militantes kirchneristas e ligados ao prefeito peronista Frederico Temin de organizar o ataque. O kirchnerismo é violência, disse Espert em entrevista à TV argentina TN. O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, também responsabilizou a oposição, afirmando em publicação em uma rede social que o episódio reflete o kirchnerismo em estado puro e um modelo de violência do passado, pessoal. Embora a presidência tenha confirmado que não houve feridos, confronto entre apoiadores de Milei e militantes opositores seguiram no centro de Lomas de Zamora até a saída do presidente. Escândalos nos áudios, né? Já acabamos de falar sobre isso e vamos falar sobre a pronúncia aí de Milei, né, pessoal, a respeito do assunto, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. A cada like, a cada comentário, a cada compartilhamento, o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e indica para quem não é inscrito no canal. Então, vamos combinar assim, pessoal. Inscrição no canal, sininho ativado, like, comentário e siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, então vamos nos conectar, vamos nos conhecer, né, pessoal? Vamos então falar aí mais um pouquinho sobre o presidente argentino, Javier Milei, que se pronunciou após ser atacado, segundo o site do Metrópolis, né, pessoal, está aqui dizendo, a pedradas na Argentina. O presidente argentino falou pela primeira vez sobre o episódio em Lomas de Zamora. O governo ampliou críticas à oposição em meio à crise política. O presidente da Argentina, Javier Milei, se manifestou hoje, quarta-feira, dia 27, depois de ter sido retirado às pressas de uma carreata em Lomas de Zamora, região metropolitana de Buenos Aires, quando pedras e garrafas foram lançadas contra o veículo em que ele estava. Em publicação em uma rede social, Milei responsabilizou militantes ligados ao kirchnerismo, disse que a oposição aposta na violência por falta de propostas. Vou continuar aqui a ler, pessoal. Está dizendo aqui, depois de passar por Lomas de Zamora, onde os cucas atingiram pedras por falta de ideias, voltaram a recorrer à violência. Nos dias 7 de setembro e 26 de outubro, digamos nas urnas que o kirchnerismo nunca mais, escreveu. Na postagem, o presidente publicou ainda uma foto acompanhada de sua irmã e secretária-geral da presidência, Karina Milei, e o deputado José Luiz Espert, candidata às eleições legislativas agora de outubro, né, pessoal? Ato terminou em confusão. A carreata fazia parte de uma atividade organizada pelo partido governista La Libertad, Avanza. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram Milei acenando para apoiadores da caçamba de uma picape antes do início da confusão. Espert chegou a deixar o local em uma motocicleta sem capacete, como falamos na reportagem anterior, né? Segundo o jornal Clarim, militantes opositores lançaram objetos contra a comitiva e houve um confronto com apoiadores. O evento foi interrompido por motivos aí de segurança, né, pessoal? Espert relatou à emissora TN que uma fotógrafa foi atingida por uma pedra. Percorremos vários quarteirões em paz, com alegria e grande euforia, e em certo momento pedras caíram muito perto do presidente, disse, né? O governo amplia críticas à oposição. Após o episódio, diferentes membros do governo reforçaram ataques ao kirchnerismo. O ministro da Defesa, Luiz Petri, afirmou que o ataque representa violência e atraso e declarou que a velha política mostrou sua cara mais uma vez, né, pessoal? Muito bem, o secretário de Cultura, Leonardo Cifelli,
chamou os agressores de desequilibrados. Já Sebastião Pareja, líder do La Libertad Avança, declarou que a liberdade avança ou a Argentina regride. Ele disse que os ataques não consideram deter Milei e Karina. Em postagens em redes sociais, o partido La Libertad Avança acusou a oposição de não ter argumentos e afirmou que recorre à violência porque sabe que o sistema que o construiu acabou, pessoal. Esse aí é o conteúdo de hoje, né? O crise aí no governo Milei. Vamos acompanhar a situação. É sempre assim, né, pessoal? Vão acontecendo as situações, a gente vai acompanhar. Se tiver alguma novidade, a gente traz aqui para vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Às 21 horas tem mais um outro vídeo aí agora, Donald Trump e seus problemas, né, pessoal? Tanto interno quanto externo. Agora é crise interna. Às 21 horas a gente conta para você o que está acontecendo. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça, pessoal. Fique conosco, porque aqui você sabe. Será sempre uma questão de justiça. Obrigada.